Bom, gravando. Bom, esse é um vídeo sobre esse tema do título que eu queria fazer há bastante tempo já. Deficiência, funcionalidade e minoria. Antes, preliminarmente, eu queria dizer que eu vou usar o termo deficiente, defeito, na forma como se entende ordinariamente, como está no dicionário, como todo mundo percebe. Na verdade, o vídeo vai ser uma crítica ao termo. Não ao termo, a percepção da deficiência, do deficiente. Há bastante tempo atrás me ocorreu um fato que me gerou uma epifania muito interessante que acabou virando o meu estudo acadêmico. Eu acabei indo mais para sociologia por causa disso, inclusive e tal. Eu vou deixar eu escrevi um texto sobre isso. Eu vou deixar um texto aqui embaixo na descrição. Se quiser pode parar e depois voltar, mas eu vou fazer um resumo. O que aconteceu? Eu costumava esperar o metrô para ir para a faculdade sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo canto que eu pegava, era na Cardeal Arco Verde de Copacabana. Daí, na hora que eu ia para a faculdade, sempre não tinha ninguém, era sempre vazio. Tinha meia dúzia de gatos pingados. Então o meu canto sempre ficava só eu. E certo dia eu cheguei lá e tinha umas 20 pessoas no meu canto. Eu fui lá mesmo assim. De longe eu já percebi que eles estavam todos uniformizados, ou pertenciam ao mesmo instituto e tal. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que eles eram todos de um instituto de surdos mudos. E naquele dia o metrô demorou muito. Demorou demais. Porque deu pra perceber o seguinte: eles usam uma linguagem com a mão. Tem um nome pra isso. É uma linguagem que só eles entendem. Na verdade a gente pode aprender também, mas eles sabem, eu não sei. E, bom, todos eles eram surdos também. Tinham uns 20 ali e eu. Então, quem era o surdo mudo no meio daquele ambiente? Era eu. Se eu falasse, ninguém ia ouvir. E eu também não entendia o que eles falavam entre si. Bastante. Eles se comunicavam bastante, com as mãos se movendo bastante. Então, quem era o surdo mudo ali? Era justamente o único homem que conseguia falar e ouvir. E daí a gente parte para uma questão do que é deficiência, o que é o defeito. No final das contas, a gente sempre pensa em deficiência numa ideia de funcionalidade. Por exemplo, a pessoa não ouve, tem uma deficiência auditiva ou visual, não vê, ou é uma pessoa amputada ou cadeirante, é um deficiente. Mas a verdade é que isso passa por uma questão de maioria e minoria, sempre, sempre. Nunca é uma questão de funcionalidade. A funcionalidade ela, não vou dizer que ela não existe, é uma questão de funcionalidade, que o cego não tem um elemento de funcionalidade, por exemplo. Mas a funcionalidade representa, na deficiência, um aspecto tão residual que é quase irrelevante. O que faz o cego ser cego não são os olhos, é a maioria e a minoria, é a sociedade que enxerga. Porque a sociedade foi feita por mim, pelo homem médio, pela maioria. E sou eu quem. E eu sou certo, digamos assim, né? E quem não é certo, digamos assim, é, por consequência, o deficiente. Mas não é funcional, nunca é funcional. Não é porque o sujeito não consegue ver, ou ouvir, ou falar, ou
o amputado ou o cadeirante. Até porque se você projetar isso, você vai pensar, por exemplo, imagina se o mundo todo fosse cadeirante. Deus, vamos supor que existe um Deus, desceu um decreto, todo mundo é cadeirante, menos o Ivan. O que o Ivan vai fazer? Caramba, eu vou comprar uma cadeira. Eu vou ficar andando de cadeira de rodas. Porque se eu ficar andando em pé, primeiro que eu vou bater com a minha cabeça em todos os lugares. Vou derrapar em todas as rampas. Vou chegar no restaurante, vou sentar onde? Não vai ter cadeira pra mim. O mundo vai ser modificado para a maioria. E é sempre dessa forma. E da mesma forma com o surdo mudo. Não adianta você conseguir falar e ouvir se o resto do mundo não consegue. Então é uma questão sempre de que a gente associa, primeiro, a deficiência à funcionalidade, o que é um erro, e segundo, desconstruir essa questão da ligação da deficiência com a funcionalidade para associar a deficiência a uma relação covarde da maioria contra uma minoria. E é sempre dessa forma. E a gente pode até partir para exemplos de superfuncionalidade. Por exemplo, eu tenho 2 braços. Desculpa, eu estou tremendo vocês um pouco porque vocês estão presos na mesa. Eu tenho 2 braços. E eles me servem para digitar, para desenhar, fotografar, fazer um monte de coisa. Se eu tivesse 3, eu seria uma pessoa melhor, né? Mais funcional. Tenho 3 braços, agora eu posso fazer mais coisas. Não. Se eu tivesse 3 braços, eu seria uma aberração. Seria considerado uma aberração. Se eu tivesse 3 pernas, que me desse mais equilíbrio, mais velocidade para correr, eu seria uma aberração. Se eu tivesse um rabo que me desse equilíbrio na hora de correr, seria uma aberração também. Ou seja, é mais função, queria uma coisa melhor, mais um braço, e ainda assim é uma deficiência, não é? O que eu faria? O que uma pessoa vai fazer se tivesse 3 braços? Fazer uma cirurgia para tirar. Vai fazer uma cirurgia para tirar a perna ou o rabo. Vai querer ficar igual às outras, igual a maioria. Então a deficiência é sempre uma questão de maioria e minoria. O cego, ele tem a deficiência porque ele é minoria. Assim como uma pessoa que tem 3 braços vai fazer uma cirurgia para amputar o terceiro, que não é o certo, digamos assim, porque o certo eu sou o homem médio, né? Sou eu a maioria. E então a gente vai sempre seguir nessa opressão, de uma maioria contra uma minoria. E a questão da funcionalidade é estúpida, completamente estúpida. Até porque tem um exemplo dos Jeux de Savants, agora chamados de savanistas e tal. Os caras têm capacidades mnemônicas ou de música ou de muito acima de qualquer humano. E eles são considerados super-heróis? Não. São considerados alguma coisa dentro do espectro do autismo. Então é sempre maioria e minoria. O que ocorre é que a gente criou o mundo pra gente. E a minoria vai sempre, desculpa os termos, se fuder. É mais ou menos assim. O que existe são paliativos. Por exemplo, existem paraplégicos, cadeirantes. Então vamos botar rampas. Mas são paliativos, não resolve. A questão da opressão da maioria contra a minoria é eterna. E é por isso que uma coisa que para mim é importante é desvincular o termo deficiência à questão da funcionalidade. É sim uma ideia de supressão sempre, e na verdade eles devem ser percebidos. Você não deve pensar, tudo bem, não tem problema
para ser politicamente correto, não é questão de politicamente correto, mas a questão é que ele não é deficiente. O cego, o surdo, o mudo, o blá blá blá, o cadeirante, o amputado, o que tem 3 braços, ele é um minoritário. Esse é o termo certo. Ele é o minoritário. Não que eu queira impor um termo politicamente correto mas a questão é essa. O que faz ele ser defeituoso, na verdade, é a sociedade. Mais do que uma coisa congênita. Falar em congênito é estúpido. É como se ele tivesse nascido com algo que só faz sentido que isso seja errado a partir de outro algo que a sociedade que o envolve, né? Então a deficiência é sempre associada à funcionalidade. Isso é uma estupidez, porque a deficiência ou defeito é na verdade uma questão social, sempre. É uma questão de supressão de maioria e minoria. Eu gosto muito de um autor, o Bauman, que ele não é em todos os livros, mas em alguns livros ele vai começar a falar sobre o pós-modernismo, a sociedade, e como a coisa anda e que o mundo tá uma merda, e lá no final ele vai e chega com uma solução? Não. Ele fala que vai continuar uma merda. Infelizmente o meu vídeo vai terminar como alguns dos textos do Bauman. Não tem como mudar isso. A supressão de maioria contra minoria vai continuar. Então eles vão continuar sendo considerados defeituosos, deficientes, ainda que isso não tenha nada a ver com funcionalidade nenhuma. Tem a ver sempre com o mundo foi feito para mim, o mundo foi feito para a maioria, e eles não fazem parte da maioria, e portanto aí todo defeito. E é interessante porque muita gente fala em defeito congênito, né? É congênito ao ser. Não, o defeito é congênito à sociedade, que estabelece essa crueldade social, né? A sociedade termina sendo o problema deles. Até porque, como eu falei, se todo mundo fosse cadeirante e eu só andasse, eu ia comprar uma cadeira de rodas também para poder ficar igual a todo mundo e não bater com a minha cabeça na parede, porque as paredes iam ser mais baixas, e ter cadeira no restaurante. E se eu tivesse mais funcionalidades, eu ia fazer cirurgia para tirar braços, por exemplo, para poder ficar igual a maior parte das pessoas. Então isso é uma reflexão sobre o defeito, sobre o deficiente, melhor dizendo, o que a gente chama de deficiente. O deficiente, na verdade, muito mais do que deficiente, que é sempre associado à questão funcional, ele é muito mais do que isso. Aliás, a questão funcional é residual ao ponto do irrelevante. O deficiente, ele é o minoritário, sempre o minoritário. Esse é o nome dele. É assim que ele devia ser tratado, minoritário. E não tem como consertar. Consertar só se ele virar maioria, digamos assim. Eu não vejo, ou pelo menos não tenho inteligência suficiente para construir uma verdadeira socialização, ou dar direitos a eles ao ponto de equalizar. Eu não consigo isso. Eu acho que o que existe são meios paliativos, rampas, isso é importante, ajuda a cegos, braille, as nossas calçadas, não sei se já perceberam, tem símbolos. O sinal de trânsito também tem símbolos para surdos, para cegos, mudos e tal. São meios paliativos interessantes e que devem ser estimulados, mas não são soluções.
Porque, acima de tudo, o maior defeito deles, acima dos olhos, dos ouvidos, da boca, da língua, dos braços, das pernas, o maior defeito deles é a nossa sociedade. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Boa noite. E tá frio pra cacete. Isso não desliga. Tchau, tchau.